Boa noite! Boa noite! Ai, que boa noite, bom! É uma alegria sempre estar aqui nessa casa, né? Sempre o convite me chega de uma maneira muito carinhosa. É uma oportunidade que eu tenho também de trazer um abraço dos ceareiros do Centro Espírita Pedra de Luz, que fica na Palhoça, aqui pertinho também, né? Nesse momento pedindo aos meus mentores, os amigos espirituais, que me iluminem, né? Para que eu traga a mensagem que eu preparei e que eu venho falando no mês de agosto e separei para o mês de setembro, né? De trazer essa mensagem. E nós vamos falar um pouquinho sobre o progresso dos mundos e progresso do ser. E para a gente falar sobre esse tema, nós nos embasamos no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro A Gênese, e muito especialmente quando nós vamos falar de progresso do ser no livro Depois da Morte de Leon Denis, né? Que está completamente alinhado às obras de Allan Kardec. Para iniciar nossa conversa, então, e para a gente chegar nesse ponto de falar sobre a nossa ascensão espiritual, sobre a nossa evolução, vamos começar primeiro falando sobre a nossa casa, a nossa morada, né? Que é a Terra. E para entender o contexto que a Terra está, a gente traz informações da Gênese de que diversos são os mundos e diverso também é o seu grau ou de inferioridade ou de adiantamento uns dos outros, né? Nós temos aí mundos que são inferiores ao da Terra em nível de evolução, outros que estão no mesmo grau evolutivo e outros que são superiores em todos os aspectos, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz uma classificação que eles nos comunicam, a espiritualidade, que é uma classificação didática, ou seja, é feita da forma que nós temos entendimento para essa compreensão, dentro da nossa cognição. Então, eles nos dizem o seguinte, que a gente inicia nos mundos primitivos, né? Onde são destinados as primeiras encarnações da alma, a Terra já foi um mundo primitivo. Depois nós subimos na escala para mundos de provas e expiações, que é o que a gente está hoje, né? Mas estamos com o pezinho já num outro patamar, nesse processo de transição. E aí a gente dá uma parada aqui para dizer o seguinte, que nós temos um degrau, uma escada entre um grau e outro. Então a Terra já foi um mundo de provas e expiações na sua fase bebê, depois na sua fase de infância, na fase de juventude, na fase da madureza adulta e na terceira idade. E nós estamos nessa terceira idade. Então a gente já está quase, né, com esse pezinho num outro patamar evolutivo. Que seguindo na escala seriam os mundos de regeneração. E o que a espiritualidade nos traz de informações desse patamar que a gente está entrando? Que as almas ainda teriam que expiar, mas que seria um momento de aurir novas forças das fadigas da luta. Então pressupõe que a gente enfrentou uma luta para chegar nesse patamar evolutivo. E nós vamos ver que a luta não é uma luta externa, é uma luta interna. É uma luta dentro da nossa morada íntima. E seria um período de convalescência, em que a gente teria esse tempo, né, de repouso, de refazimento, mas que também teríamos trabalho. Porque eles nos dizem que as almas ainda têm que expiar. Mas é um período de bonança perto daquilo que a gente tem vivenciado até então. Seguindo nessa escala, nós teríamos então os mundos felizes, onde o bem já se sobrepõe ao mal. Então a gente já estaria num patamar de vivência assim, de um bem em maior número, né? E eles nos falam em mundos celestes ou divinos, que daí o bem reina inteiramente, é morada de espíritos totalmente depurados. E quando a gente fala em mundos celestes, nós falamos do Mestre Jesus. Ele que veio de moradas totalmente ascensionadas, se preparou para poder, inclusive, enfrentar a questão vibratória aqui do nosso órgão, mas veio até nós para nos trazer o seu evangelho de amor e esse caminho de ascensão espiritual, que nós temos principalmente na obra de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo,
que é a obra que toca os corações, de ascensão do sentimento, da morada íntima, né? Então nós estamos falando hoje da lei de progresso. E essa lei está também no Livro dos Espíritos. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos a gente estuda as leis morais. E uma dessas leis é a lei de progresso. E toda a criação divina, todos os seres da criação e toda a criação divina está sujeita a esse progresso. Os mundos como os seres da criação, né? E a própria lei de destruição, que é a outra lei natural, nada mais é do que a lei de transformação, para modificar e tornar mais perfeito aquilo que se encontra hoje aos nossos olhos, porque nada se perde, tudo se transforma, né? Então nós estamos vivendo hoje um momento externo que a gente pode até dizer, meu Deus, está vigorando a lei da destruição, tamanhas são as mudanças que muitas vezes afligem o nosso coração, mas não, é uma lei de transformação. E, inclusive, esses sinais desse período de transição está lá na parte final da Gênese, nos explicando que é um momento como uma reforma de uma casa, né? Aparentemente, a gente vê e se nós olharmos, fizermos esse paralelo com a reforma de uma casa, quando a gente reforma, quebramos as paredes, é tijolo, é poeira, tiramos tudo dos armários, porque nós vamos reformar, ficar tudo no chão, é uma bagunça. Quem entra, olha e pensa assim, nossa mãe, mas isso aqui é uma casa habitável? Mas é, porque ela está em reforma, a pessoa não está entendendo o contexto. Quando ela retorna, dali a algum tempo, ela vai ver que está tudo certinho, arrumadinho, as coisas se encaixaram. A gente vive esse momento externamente, né, muito claramente, mas isso também vive um pouco em nós, né? E dentro desse contexto ainda externo, a gente situa a Terra dentro da nossa galáxia, que é a Via Láctea, e informações da Gênesis, a gente conta dentro da nossa Via Láctea aí com o número de 300 milhões de estrelas ou sóis, bastante coisa, e uma previsão de 600 milhões de mundos só para o nosso grupo. Mas as notícias recentes da ciência nos trazem informações de uma expectativa de até 3 trilhões de galáxias. Daí, diante disso, a gente já vê notícias em sites científicos em que os cientistas acham quase impossível que só haja vida inteligente na Terra, tamanha imensidade dos mundos que habitam aí no universo, né? E como é que fica nessa situação, meus irmãos, a nossa concepção de Deus? Porque a gente percebe que é um Deus cósmico, um Deus que é Senhor dos mundos, mas também é um Deus que é Senhor do nosso coração. E esse é o nosso Pai. Então, a nossa percepção de família, ela aumenta muito. Quando a gente começa a se dedicar ao estudo, à pesquisa, vamos nas obras básicas, a gente vê que a família é muito maior, né? E nós vivemos numa família humana que foi criada nessa universalidade dos mundos e estamos ligados por laços de uma fraternidade que a gente ainda não sabe apreciar muito bem, onde os irmãos mais velhos ajudam os irmãos mais novos. E nós estamos recebendo essa ajuda nesse momento de transição, né? Quando temos irmãos reencarnando no planeta Terra, irmãos vindos de moradas mais adiantadas, atendendo um pedido do Mestre Jesus para nos auxiliar no nosso adiantamento moral. Porque as nossas asas estão um pouco descompensadas. Na parte intelectual, tecnológica, a gente vem avançando e a parte moral não está balizada. Então, esses irmãos estão vindo, estão reencarnando, muitos já são entre nós, nos auxiliando, vão nos auxiliar muito. E outros espiritualmente vêm, né, nos inspirar para esse momento que é o momento de despertar das nossas consciências. Então, meus irmãos, essa casa do Pai realmente é o universo, essas diversas moradas são os mundos aí que habitam, né, nessa imensidão dos espaços, mas essas moradas, dizem os espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, que elas também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito. Então, o que eles querem dizer pra gente? Que por mais que nós estejamos vivendo num mundo de provas e expiações, nesse movimento aí de transição, internamente, nós podemos estar vibrando no mundo primitivo, ou no mundo ainda de expiação, ou no mundo regenerado, ou no mundo feliz, dentro de nós.
Então, essa morada, esses muitos mundos, é a nossa terra íntima também. É como nós estamos vibrando internamente. Por que isso é importante? É importante porque a gente vai entrar na parte da progressão do ser, do progresso do ser. Então, agora a gente vai vir um olhar para dentro de nós, né? E aí nós perguntamos assim, o que é a nossa essência? Quando estudamos o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, a gente compreende que o Espírito, ela é a essência, a consciência. Quando falamos em essência, a consciência, é o nosso facho luminoso. Quando Jesus diz assim, ó, brilhe a tua luz, está falando com a tua essência. Porque ele está dizendo, tu és essa essência, essa luz, faz ela brilhar. Nessas nossas muitas vindas, né, e retornos, as nossas reencarnações, a gente é acompanhado de um corpo fluídico, que a gente chama de perispírito. E ele vai sendo impregnado com as marcas daquilo que a gente vai vivenciando, as nossas escolhas. E a partir dele é modelado o corpo físico. Mas então a gente tem essa tríade, né? E o que Leon Denis fala no livro Depois da Morte? Aliás, um livro que recomendo muitíssimo, que ele vai trabalhar todo um contexto histórico, depois ele vem para uma parte muito bacana, que é científica, né? E aí entra na parte moral. Ele diz o seguinte, que a alma é o princípio da vida, a causa da sensação, a força invisível, indissolúvel que rege o nosso organismo e mantém esse acordo entre todas as partes do nosso ser. Muito bem, então o espírito que somos, de essência, ele é livre e perfectível e, portanto, responsável. Por que isso é tão importante? Porque vigora entre nós o livre-arbítrio. É uma outra lei divina. E o Criador ele não corrompe as suas próprias leis. Então, ele jamais vai interferir no nosso livre-arbítrio. Somos livres. Criados simples e ignorantes. Perfectíveis porque o nosso destino é a perfeição dada à criatura, que não é a perfeição do Criador. Mas nós chegaremos nessas moradas celestes. Esse é o nosso destino. E, portanto, responsável. Porque a partir do momento que eu já compreendo o que eu sou e para onde eu vou, então as minhas atitudes, as minhas escolhas são responsabilidade minha. Aqui a gente faz um parênteses para falar um pouquinho dessa questão de provas e expiações, para dizer o seguinte, que prova faz parte da obra divina. A prova é aquela dor natural de consolidar as virtudes. Então, eu preciso aprender sobre paciência, sobre resignação, sobre respeito, generosidade, amorosidade. Eu vou viver, experienciar e vou ter provas. Eu vou estudar o conteúdo, vou exercitar e vai chegar o dia da prova prática. Quando a gente volta, reencarna, passa por as situações de teste. Tem uma dor natural, porque é um desafio. É como uma semente que é plantada na terra, essa semente precisa romper. A gente não falou que todos os seres da criação estão sujeitos à lei de progresso? Então essa semente vai ter que enfrentar esse solo que é pesado, escuro, úmido, ou às vezes muito seco, vai ter que romper, há uma dor ali. E depois aquele caulezinho frágil vai enfrentar vento, chuva, sol, seca, pedra, e vai ter que emergir. Sim. Há uma dor ali. Os animais, quantos deles têm seus processos de despertamento, de avanço, a própria crisálida que tem que ser rompida para as asas voarem, há uma dor ali. E nós não somos diferentes, essa é uma dor natural, faz parte do contexto da obra divina. Mas a expiação já não é uma dor natural, né? É o que Emmanuel chama de aflição excedente, que é quando a gente já tem, porque o nosso processo expiatório começa quando a gente já tem algumas noções boas de bem e de mal, de certo e errado. E aí, em vez de pegar a porta certa, a gente pega a larga, né? Como diz Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me convém, a gente vai por onde não convém. Aí vem aquela vozinha, olha, tu já foi por aí muitas vezes, tu vai de novo, tem certeza? Então, o caminho certo é aqui. Não, mas eu quero por ali. Mas é aqui, eu quero por ali, então vai por ali. Mas aí é isso aí, a gente vai ter que voltar, vai ter que regenerar o que a gente degenerou, e aí então é essa dor excedente. E a gente está nesse patamar. E o que Leon Denis nos fala nesse livro, né? Que alma nenhuma poderia em pouco tempo despir-se de todos os vícios, de todos os erros, de todos os apetites vulgares. E que o progresso e a elevação dependem dos nossos esforços, do nosso trabalho.
E que se lutarmos com coragem, a gente vai franquear esses graus evolutivos. A liberdade, então o livre-arbítrio e, portanto, a responsabilidade pelo uso dessa liberdade são proporcionais ao adiantamento do ser. O que isso quer dizer? O conhecimento implica na responsabilidade que o ignorante não tem. Ignorante no sentido de ignorar, de não conhecer. Quando a gente já conhece, já sabe, né? Esse conhecimento nos dá uma responsabilidade. E é através dessas múltiplas existências que nós vamos nos despertando, cada uma delas vai nos auxiliando para a correção das nossas más inclinações, é o nosso processo. E aí nós vamos lá no Evangelho, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Então esse é o nosso trabalho, a gente vai... Mas para isso nós precisamos de uma coisinha que nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Que é a honestidade emocional, a gente chega lá. Então, se sabemos o que somos, para onde vamos, devemos procurar o caminho que dá luz ao progresso. A gente precisa procurar o caminho certo, a porta certa, e ali nós temos a porta estreita. Geralmente é a estreita, mas é a certa. Por quê? Porque com Deus não há privilegiados nem deserdados. O que significa isso? Com Deus não há privilégios. Significa que esses irmãos mais velhos, que hoje nos auxiliam, nos inspiram, nossos anjos da guarda, nossos protetores, e que às vezes vêm até nós para nos auxiliar, já estiveram sentados nos bancos que nós sentamos hoje. E trabalharam, e cresceram, e superaram. Então não há privilégios. Todos nós temos as mesmas oportunidades e cada um de nós vai fazendo as suas escolhas. Não há deserdados. Por que não há deserdados? Diz assim, mas eu erro tanto, escorrego. Tudo bem. Você vai ser convidado a recomeçar a todo momento. Não há deserdados. A gente é chamado a recomeçar e Deus está de braços abertos para nós a todo momento da nossa vida. A gente lembra lá da parábola do filho pródigo. Que somos todos nós de certa forma, porque a gente vai fazendo as nossas vivências a partir de algumas experiências e algumas delas não são muito legais. E aquele filho pródigo, para quem lembra um pouquinho da parábola, né, que vendeu sua parte na herança, deu tchau pro pai, que rompeu com ele, foi embora, gastou tudo como quis, ficou sem nada, quando viu estava comendo a comida dos porcos, na lama. E ele chegou num ponto de exaustão. E ele pensou assim, caído na lama, mas na casa do meu pai os trabalhadores comem pão. Eu vou voltar. Ele fez o movimento. E quando ele chega àquela casa de fazenda, o pai olha ele de longe, mas o pai reconhece o filho. E esse pai corre para o filho e abraça e beija. E ele pede perdão e diz que nem seria digno de ser aceito como filho. Ele disse, sim, meu filho entra na minha casa como filho. E aí mata o bezerro cevado, faz a festa, aquilo tudo que a gente já sabe da parábola. Para nos dizer o seguinte, que nós somos dignos, somos amados e que por mais que a gente faça as escolhas erradas, o amor de Deus não sofre um arranhão. Porque Ele continua nos amando como filho que somos dele. E nos diz a espiritualidade que há mais festa no céu quando se recupera uma ovelha perdida do que com 20 que já estão lá com ele. Então, por isso, nós não somos deserdados. E aí ele continua dizendo que não há provações eternas, nem expiações eternas. Claro, porque uma vez que a gente já aprendeu, né, aquela história, a gente estudou o conteúdo, fizemos exercício, passamos na prova, está passado. Então, a gente consolidou aquela virtude. Vamos para outra. Vamos consolidando. Então, não há provações eternas, nem expiações eternas, porque se nós já sabemos o caminho e a gente já sabe fazer as escolhas, a gente não vai angariar aflições excedentes. No momento que nós estamos, o que há são reparações às faltas cometidas. E nós não temos outro juízo ou outro carrasco, senão a nossa própria consciência. Né? E essas provas que nós falamos, que trazem uma dor natural, ela nos auxilia a nos conhecer. A gente vai se conhecendo, a domar essas nossas más inclinações e, principalmente, a amar realmente os outros.
é o amor, o caminho nosso de subida, de ascensão. Nós somos os cidadãos do universo, pertencentes aos séculos passados como aos futuros. E nessa hora atual, nós preparamos a nossa elevação. É no momento presente. E aí a gente vai lá para o Evangelho segundo o Espiritismo e lá tem a explicação abrindo o Evangelho no meio, coluna no meio. Fora da caridade não há salvação. Como quer dizer? Essa é a coluna central do Evangelho. Kardec colocou ele bem no meio. Aí, lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai para a falange do Espírito de Verdade e pergunta o que é caridade? E eles respondem: benevolência, indulgência, perdão das ofensas. E é importante falar sobre isso. Benevolência, o bem. O bem. Fora do bem, não há salvação. O que é salvação para nós que estudamos a doutrina espírita? É evolução, é crescimento. Como é que a gente vai ser salvo? Crescendo, evoluindo, se aperfeiçoando. Essa é a salvação. Não existe céu, aquela coisa de punitivo e Deus vingador, não tem isso. Salvação para nós é: eu compreendi, agora eu vou crescer e vou evoluir. Então eles dizem assim, fora do bem, que é o amor, que é esse amor que Jesus vem nos trazer, fora do perdão, que é quando eu digo, olha, eu fiz mal, mas eu não quero carregar essa dor comigo, eu preciso me libertar, então eu largo mão da dor, eu perdoo. Como é que eu vou ascender com uma dor, segurando a dor na minha mão? Quando a gente perdoa, a gente larga essa dor. Indulgência é quando a gente vê as falhas desses irmãos na sociedade. E aí a gente julga, ponto D, que tem que isso, tem que aquilo e tal. E quando a gente descarrega essa carga tóxica, ela emana de nós. Os primeiros a ficar com esses miasminhas lá no perispírito somos nós. Emanou de nós. Vai chegar no outro, mas a depender da vibração do outro, mas e o caminho que ela percorreu? Aí impregnou toda a psicosfera. Quer dizer, como que nós vamos evoluir pensando dessa forma? Então, o bem, a indulgência, perdão das ofensas, é compreender o amor de Jesus para evoluir. E está lá no Evangelho. E quando nós nos damos conta disso, aí a gente vai lá para o capítulo 17, sede perfeito. Se lá tem uma virtude, que é a virtude de quem já compreendeu o seu papel na obra divina. Que é a virtude que esses irmãos mais velhos já sabem, que é a virtude do dever. Porque eles pensam assim, como eu tenho muitos créditos, como eu sei muito, né? Eu devo isso a eles e vem, porque eu sou esse servidor da obra divina. Então nós seguramos a nossa mão com dever, e quando a gente lê esse item lá no Evangelho é belíssimo. Eu vou trazer sobre as palavras de Leon Denis, né? O dever é o sentimento que ativa as leis morais que paira acima da humanidade, ou seja, paira acima do nosso ego. A gente está falando aqui da essência divina, né? Inspira os puros devotamentos, os grandes entusiasmos, é risonho para uns e temíveis para outros. Não é idêntico para todos e varia segundo a nossa condição e saber. Claro, se eu já estou dentro desse contexto, o dever é risonho para mim. Se eu já vivo o meu mundo íntimo dentro da regeneração, um mundo feliz, eu sei o meu papel na obra divina e eu vou fazer aquilo com amor porque eu compreendi. Então o dever não é um fardo, é meu amigo, é risonho para mim. É nesse sentido que ele fala. O dever enobrece a vida, esclarece a razão, fortifica a alma, traz calma e serenidade de espírito. E aí vem a parte que eu disse que eu ia falar. Para isso tudo a gente precisa de honestidade emocional, que é a essência do homem moral. Isso significa o quê? Eu preciso olhar para dentro de mim e ser honesto comigo mesmo. Então assim, ó, eu ainda não estou aí nesse patamar. Eu ainda tenho inveja, eu ainda me irrito fácil, eu ainda... Tá bom. Tá bom. A gente precisa ter essa honestidade. E agora o que eu vou fazer para ir mudando, para ir ressignificando, para ir domando as más inclinações? Aí eu começo o trabalho, que é esse trabalho no meu mundo íntimo. Mas para mim mudar alguma coisa, eu preciso reconhecer que eu tenho essa coisa.
E tá tudo bem, é o nosso processo, né? E aí ele tem um parágrafozinho ali do meio pro final do livro, já se encaminhando pro final, que é praticamente um resumo daquilo que nós falamos hoje. Leon Denis diz que a vida na Terra é uma escola. E é uma escola. É o nosso planeta que é a nossa morada, escola, às vezes é oficina de trabalho, às vezes é um hospital, quando a gente precisa, né, curar alguma coisinha aí que não está muito boa. É um meio de educação e aperfeiçoamento pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento, quando a gente falou daquela dor natural. Não há nem felicidade nem mal eternos no momento que a gente está vivendo aqui. A recompensa ou o castigo consistem na extensão ou no encurtamento das nossas faculdades, do nosso campo de percepção, resultante do bom ou mau uso que tivermos feito desse livre-arbítrio, das nossas aspirações e das nossas tendências. Livre e responsável, a alma traz em si a lei dos seus destinos. Prepara no presente as alegrias ou as dores do futuro. Né? Então, se a gente planta pimenta, eu falo isso, não adianta querer colher café, vai vir pimenta. Para colher café tem que plantar café. E aí lá na parte finalzinha do livro, ele tem uma mensagem que é bem no finalzinho. É como se ele estivesse falando com o leitor. E agora eu vou trazer esse trechinho como se ele estivesse falando conosco agora, nesse momento. E ele diz assim: e tu, meu irmão, meu amigo, que recebeste estas verdades no teu coração e que lhes conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta, enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a Terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça o teu caráter, fortifica a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento e dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso, sobre todas essas moradas que nos aguardam. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar e os próprios mundos perecem. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima das miragens das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquista por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro. E aí, meus irmãos, a gente tem aqui algumas reflexõezinhas da noite de hoje. O passado é a minha advertência. O presente é a minha realidade e o meu plantio. E o futuro é a minha colheita. E a grande chave é despertar as nossas consciências. É o brilho, a vossa luz de Jesus. Mas a mudança exige preparo. Por isso que lá no Evangelho diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. É como subir uma montanha. Essa montanha da nossa vida. Trabalhar a razão, mas principalmente as coisas do coração. E aí, para terminar, eu vou trazer aqui a historinha, que talvez alguns já tenham ouvido, né? É sobre a Ilha dos Sentimentos. Vou contar aqui da minha maneira, né? Então, conta a lenda que tinha uma ilha e essa ilha seria inundada e as águas iriam subir de nível e todos os moradores iriam naufragar. E o amor foi avisado. E o amor fez o que é próprio do amor, saiu correndo para avisar todos os amigos, todos os sentimentos, né? Pensou em todos e esqueceu dele mesmo. Ele ficou sem barco. E aí ele viu vindo os barcos, né? E o primeiro barco era o barco do egoísmo. E ele pensou: bah, o egoísmo vai ser difícil, mas vou tentar. Esse egoísmo, me leva contigo. Aí o egoísmo olhou para o amor e falou assim: espera um pouquinho, amor. Primeiro eu,
deixa eu ir, vou lá ver como é que é, dependendo, aí eu vejo depois o que eu faço. Passa depois o barco da riqueza, um barco cheio de ouro, de prata, e o amor diz, riqueza, riqueza, me leva contigo. Daí a riqueza olha para o amor e diz assim, amor, meu barco tá tão cheio de ouro e de prata, não tem lugar para ti dentro do meu barco. Mas o que a riqueza não sabe é que se ela levasse o amor, ela seria abundância. Passa depois o barco da vaidade, um barco bonito. E o amor diz, vaidade, vaidade, me leva contigo. E a vaidade olha para o amor e diz assim, amor, tu tá todo sujo, todo molhado, vai acabar com o meu barco. Infelizmente, tu não podes ir comigo. Mas o que a vaidade não sabe é que se ela levasse o amor, ela seria autoestima. O amor já começou a se afundar, já foi batendo desespero, passa o barco da tristeza e diz, agora eu vou, porque a tristeza precisa do amor, né? Diz assim, tristeza, tristeza, me leva contigo. E a tristeza diz, amor, mas eu tô tão triste, que eu prefiro ir sozinha. Mas o que a tristeza não sabe é que ela só é triste porque ela está sem o amor. Porque se ela fosse acompanhada do amor, ela seria uma doce reflexão. E aí então o amor já se desesperando, vê um dos barcos passando, era um barco muito barulhento, cheio de agitação, o barco da alegria. E ele diz, alegria, alegria, me leva contigo. Mas a alegria estava tão alegre que não ouviu o amor. Porque na verdade ela não era bem alegria, porque alegria sem amor é euforia. E aí o amor pensou, bom, acabou, né? E quando ele estava naquela luta, se afogando, ele viu um barquinho vindo com um velhinho, e o velhinho estende a mão, e o amor estende a mão, e quando ele cai no barco, já cai desmaiado, de tão cansado que estava. Quando ele acorda, está em terra firme, procura o barco, procura o velhinho, quem foi que ele salvou? E ele olha para a montanha da nossa vida, ele olha para a montanha, ele sabe que lá em cima mora a sabedoria. Então ele sobe essa montanha e diz assim, sabedoria, tu que és a sabedoria, me diz, quem foi que me salvou? Quem era aquele velhinho? E a sabedoria olha para o amor e diz assim, tu não sabes, amor, quem te salvou? Não. Aquele velhinho era o tempo, amor. O tempo? Mas por que só o tempo foi capaz de me salvar? Porque só o tempo é capaz de ajudar, curar e salvar um grande amor. Muito obrigada.